Há algo no corpo que não sabe mentir. Mesmo que a boca diga "estou bem", mesmo que a mente construa frases cuidadosamente escolhidas, o corpo tem uma linguagem separada, mais antiga e mais fiel. Um leve tremor na mandíbula, um piscar fora de ritmo, uma tensão que se acumula entre os ombros. Sinais mínimos, quase invisíveis, mas profundamente reveladores. São fendas pelas quais a verdade escapa mesmo quando se tenta encobri-la, porque a mentira, embora silenciosa, sempre deixa um eco. Não estamos aqui para apontar o dedo ou julgar aqueles que mentem. Esta não é uma mensagem sobre como desmascarar o outro. É antes uma jornada em direção a essa fronteira, borrada entre o que dizemos e o que realmente sentimos. Uma viagem aos tremores da alma. Porque aqueles que mentem muitas vezes não procuram prejudicar, procuram proteger-se de algo, de alguém, de si mesmos. Imagine um homem sentado à mesa com seu parceiro em qualquer noite. Ela olha para ele com a doçura que só o desgaste conhece e pergunta se ele ainda a ama. E ele, com aquele sorriso educado que não alcança os olhos, responde: "Claro, estou calmo, está tudo bem." Mas sua mandíbula está tensa, sua voz tem uma rachadura e seus olhos, embora fixos, parecem estar olhando para um passado que nunca mais volta. Há uma incongruência em sua resposta de que ele não precisa gritar. A linguagem verbal diz uma coisa, a linguagem corporal diz outra coisa inteiramente. E é aí que começa a nossa exploração, nessa distância entre o que é dito e o que é sentido. Porque nem sempre mentimos com a intenção de nos enganar. Às vezes mentimos para não machucar. Às vezes mentimos porque não sabemos dizer a verdade sem destruir algo. Mas o corpo não sabe disfarçar. E isso, embora doa, também pode nos libertar. Primeiro sinal: incongruência facial. A expressão facial está intimamente ligada ao sistema límbico, a área do cérebro onde vivem nossas emoções mais primitivas. Quando sentimos medo, vergonha ou culpa, o rosto reflete isso em contrações milimétricas que não podemos controlar conscientemente. Você pode dizer "estou feliz" enquanto sua testa mal está franzida, ou enquanto seus lábios tentam sorrir que não convence nem mesmo suas próprias bochechas. O rosto não obedece a ordens, obedece ao que se vive por dentro. Então, quando alguém diz que está calmo, mas sua expressão está cheia de microtensões, há algo que não se encaixa. E mesmo que você não saiba explicar o que é, sua intuição capta, porque todos nós, mesmo sem perceber, sabemos ler o corpo do outro. Não é um presente místico, é a sobrevivência emocional. Desde crianças, aprendemos a sentir quando alguém nos dizia "nada acontece", com um tom que doía. Aprendemos a desconfiar de palavras bonitas, com olhos que não olhavam para nós. Aprendemos, muitas vezes sem querer, a distinguir a diferença entre o que foi dito e o que era real. E isso é um poder, não para acusar, mas para se conectar com a verdade. Às vezes, quem está na sua frente precisa mentir para ficar de pé. Talvez você não consiga lidar com uma conversa difícil. Talvez ele não saiba como segurar seu olhar enquanto lhe diz que não se sente mais da mesma maneira. Talvez ele esteja com medo, porque sim, muitas mentiras nascem do medo. E esse medo pode assumir 1000 formas. Medo de se perder, medo de se machucar, medo de não corresponder ao que é esperado, medo de si mesmo. E aqui aparece algo essencial. Nem todo mundo que mente é manipulador. Nem toda mentira é uma estratégia. Às vezes é um reflexo, uma defesa, uma tentativa desajeitada de sustentar o insustentável. E aí, mais do que julgamento, talvez seja necessária compaixão. Mas compaixão não significa negação, não significa fechar os olhos para o que o corpo já sabe. Significa olhar com ternura, mas sem deixar de ver. Segundo sinal, a construção excessiva da história. Há uma cena que se repete em muitos relacionamentos. Alguém pergunta com voz trêmula se está tudo bem, e a resposta vem envolta em um tom calmo, quase ensaiado. "Sim, está tudo bem, só estou cansado."
mas por trás dessa frase algo diferente vibra. O ritmo das palavras não é natural. Há pausas que não deveriam estar lá. Há um atraso mínimo entre a pergunta e a resposta, como se o cérebro tivesse que construir o que não sente. E aí, sem saber explicar, um desconforto se instala no peito, porque não é o que se diz, é como se diz. A mentira precisa de tempo para ser construída. É como um prédio que não existe, mas o outro tenta construir tijolo por tijolo enquanto você olha para ele. É por isso que muitas vezes aqueles que mentem demoram a responder, porque estão escolhendo as palavras com cuidado, não por espontaneidade, mas por cálculo. E o que é ainda mais curioso, quando ele finalmente fala, o faz com um excesso de detalhes que não eram necessários. Saí do trabalho às 6. Então, eu andei 3 quarteirões até o ponto de ônibus, mas não peguei o primeiro ônibus porque estava cheio. Então esperei pelo segundo, o número 43, aquele com os assentos azuis, e sentei perto do motorista porque estava frio. E você ouve tentando seguir a lógica, mas seu corpo se desconecta porque o excesso de detalhes não esclarece, cansa, escapa. É como se o outro estivesse tentando preencher as lacunas com palavras, acreditando que a precisão substitui a verdade, mas não o faz. Pelo contrário, quanto mais longa a história, mais a falta de alma é perceptível. Porque a verdade tem lacunas, tem pausas, tem silêncios. Não precisa de perfeição, precisa de presença. Uma mulher uma vez me disse que depois de anos vivendo com um marido que mentiu, ela começou a reconhecer o momento exato em que ele fez isso, não por causa do que ele disse, mas porque sua voz mudou de ritmo. Ela ficou mais vagarosa, como se estivesse pisando em terreno instável. Ela o observava em silêncio, e cada palavra que ele acrescentava a distanciava ainda mais. Não pelo conteúdo, mas pelo cansaço gerado por ouvir o que não vibra com a verdade. É que quando se ouve uma mentira, mesmo que não saiba, o corpo reage. O estômago se fecha, a pele fica mais sensível, a respiração fica superficial, porque há algo em nós que reconhece o falso, mesmo quando a mente ainda não o aceita. Terceiro signo, o olhar quebrado. Há olhares que fogem como se fossem culpados. Outros, por outro lado, ficam fixos por muito tempo, como se quisessem perfurar sua pele com insistência. Ambas as coisas podem parecer opostas, mas às vezes vêm do mesmo lugar, o medo. Porque quando alguém mente, o olhar não flui mais naturalmente. A dança sutil entre os olhos que se procuram, que descansam, que respiram juntos, é quebrada. E quando isso acontece, mesmo que não saibamos nomeá-lo, nós o sentimos. É como se uma corrente invisível parasse de passar. Há quem, quando deitado, não consegue segurar o olhar, desvia os olhos para baixo, para o lado, para lugar nenhum. Eles não fazem isso por falta de amor, mas por falta de coragem. Porque olhar para alguém na cara enquanto conta uma mentira ou esconde uma verdade requer uma frieza que nem todo mundo possui. E então o corpo, fiel à verdade, trai a intenção. Aquele que mente abaixa o olhar, pisca com mais frequência, fica inquieto. Mas também há aqueles que aprenderam a não piscar, a manter o olhar como uma estátua. E isso, em vez de transmitir sinceridade, produz um estranho desconforto, porque o olhar verdadeiro está vivo, se move, faz pausas. Um olhar que não respira, que permanece fixo por muito tempo, começa a parecer uma máscara. Uma mulher uma vez me disse que descobriu que seu marido a estava traindo, não por causa de suas palavras, mas porque toda vez que ela lhe fazia perguntas, ele olhava para ela muito diretamente, sem piscar. A princípio, ele pensou que isso significava que ele não tinha nada a esconder, mas com o tempo, ele entendeu que essa rigidez não era segurança, era medo. Com medo de que, se eu desviasse o olhar, ela veria a rachadura. E ele acabou vendo o mesmo. A alma não sabe deitar com os olhos, porque o olhar é a expressão mais direta do ser. Não é necessária tradução. Quando alguém olha para você com verdade, há uma paz silenciosa que vem, uma espécie de encontro.
Mas quando o olhar se rompe, seja porque foge ou porque congela, algo dentro começa a doer. Talvez seja por isso que um dos sinais mais dolorosos de uma mentira não seja o conteúdo do que é dito, mas aquela sensação de ter perdido o vínculo, de que não se está mais com o outro, de que não se compartilha mais o mesmo espaço. Quarto signo: a voz que se desvia. A voz, esse fio invisível que nasce no fundo do peito e se transforma em som, vibração, significado. Pode-se treinar o rosto, cuidar dos gestos, escolher palavras cuidadosamente medidas, mas a voz sempre escapa com algo que não é controlado. Quando alguém mente, a voz muda, torna-se mais alta ou mais baixa, treme, tropeça, corta-se. Às vezes, ele acelera como se quisesse escapar da verdade. Outras vezes, ele para como se as palavras estivessem relutantes em sair. E nessa mudança, a alma espreita. Talvez não claramente, mas com certeza. Há algo profundamente humano nessa rachadura, porque a voz nasce do corpo, mas vibra com o estado emocional. É por isso que, quando dizemos uma verdade, a voz flui, tem textura, tem pausa, tem raízes. Mas quando mentimos, mesmo que o façamos com habilidade, algo na campainha se perde. E quem ouve, se está conectado, se está presente, se não desligou a sensibilidade, percebe. Pense nisso. Quantas vezes alguém disse, não há nada de errado comigo, com uma voz que tremia? Quantas vezes você já ouviu um eu te amo, que soava oco, como se fosse repetido, como se não tivesse corpo? Quantas vezes você disse, estou bem, quando dentro de sua garganta estava fechada como uma porta de medo? Há uma mulher que foi casada por quase 20 anos. Uma noite, seu marido chegou mais tarde do que o habitual. Ele explicou que tinha tido uma reunião, que tudo tinha sido imprevisto. Ele falou calmamente, sem choques, sem contradições, mas ela, que o conhecia em todas as celas, sentiu algo diferente. Não eram as palavras, era a voz. Soava vazio, como se não viesse dele, como se tivesse sido ensaiado, como se aquela voz que ele costumava falar com ele não tivesse mais raízes no relacionamento que compartilhavam. E então, ele não disse nada. Ele não o confrontou. Ele apenas sabia. Ele sabia com certeza que doía, mas que não podia negar, porque quando a voz muda, tudo muda. As pausas também falam. Quando alguém duvida, repete, tropeça em palavras que não se encaixam. Muitas vezes não é falta de jeito, é tensão. É o esforço feito pelo corpo para sustentar uma história que não vibra com a realidade. E essa tensão se infiltra na voz como o vento que passa por uma fresta na janela. Você não pode vê-lo, mas ele esfria. Quinto sinal: o corpo que se protege. O corpo não sabe como agir por muito tempo. Você pode fingir um gesto por segundos. Você pode segurar um sorriso apertado por um tempo. Você pode até parecer sereno enquanto algo está quebrado por dentro, mas mais cedo ou mais tarde, você se trai. O corpo fala. Ele fala com os braços cruzados como uma parede. Ele fala com as mãos que se escondem, que estão inquietas, que vão ao seu rosto de novo e de novo, como se procurasse um refúgio. Ele fala com os ombros erguidos, com as pernas tremendo, com o peito contraído. E ele faz isso sem pedir permissão. Quando alguém mente, seu corpo começa a se proteger. É uma reflexão, uma memória ancestral. Cruzar os braços, por exemplo, é uma forma de criar distância, de montar um escudo invisível. As mãos no pescoço ou na boca procuram acalmar a ansiedade que se acumula no interior. São gestos que dizem, não quero estar aqui, não quero dizer isso, não me sinto seguro. E mesmo que as palavras continuem fluindo, o corpo está dizendo a verdade. Imagine um homem aparentemente confiante, acostumado a reuniões, conversas difíceis, negociações. Mas uma tarde, sua filha adolescente pergunta se ela vai se separar de sua mãe. Ele sorri, diz que não, que está tudo bem, que eles só discutem como qualquer casal. Mas enquanto ele fala, sua mão direita esfrega sua coxa com força, cruza os tornozelos, olha para a porta. Cada movimento é um apelo silencioso para sair dessa conversa. E sua filha,
Embora não entenda o porquê, sente algo que não se encaixa, porque seu corpo está lendo seu corpo, não sua fala. Isso acontece conosco o tempo todo. Percebemos tensões, fechamentos, vazamentos de energia. Podemos não saber como nomeá-lo, mas o vivemos. E às vezes, para nos proteger, nós o ignoramos. Dizemos a nós mesmos que talvez estejamos exagerando, que são apenas manias, que está tudo bem. Mas por dentro sabemos. Por dentro algo se move de maneira diferente. E o mais doloroso de tudo é quando começamos a usar esses mesmos mecanismos com nós mesmos. Quando dizemos eu não me importo, mas o corpo encolhe. Quando dizemos superei, mas continuamos acordando com o peito fechado. Quando afirmamos em palavras o que o corpo nega todos os dias. E aparece uma fratura interna, porque ninguém pode mentir para si mesmo sem quebrar. O corpo é sábio, guarda memórias, guarda emoções, guarda silêncios, mas também pede verdade. E se não dermos a eles começam a mostrar de outras maneiras. Insônia, contraturas, fadiga, doenças sem causa aparente. Não para nos punir, mas para nos lembrar que há algo que precisa ser dito, sentido, honrado. O retorno à verdade. Voltar à verdade não é simplesmente dizer o que se sente. É algo muito mais profundo, mais sutil, mais corajoso. É permitir-se olhar para dentro de si mesmo sem filtro, sem adornos, sem o barulho das expectativas de outras pessoas. É ter a coragem de se perguntar: desde quando parei de ser honesto comigo mesmo? Em que ponto comecei a atuar em vez de me habitar? Quantas vezes eu disse sim quando tudo no meu corpo estava gritando não? Quantas vezes fiquei calado por medo de ser rejeitado, julgado, abandonado? Mentir nem sempre é uma construção complexa. Às vezes, é uma omissão mínima, um olhar evitado, uma emoção não dita, uma necessidade não reconhecida. E todas essas pequenas traições, se repetidas o suficiente, nos desconectam, nos cansam, nos fazem sentir que estamos presentes, mas ausentes, que estamos no mundo, mas longe de nós mesmos. Portanto, aprender a ver a mentira não é apenas um exercício externo, é acima de tudo um retorno para dentro. É ouvir honestamente o que o corpo está nos dizendo, mesmo quando a mente quer acalmá-lo. É olhar para os laços de um lugar menos idealizado, mais real, mais presente. E também é ter compaixão pela parte de você que uma vez mentiu, não por crueldade, mas por medo. Porque o medo de ser quem você realmente é pode ser tão forte quanto o desejo de amar. Mas chega um momento em que você não pode mais se dividir. Chega um ponto em que o corpo, a alma, a vida pedem a verdade. Não é uma verdade perfeita, heróica ou espetacular. Uma verdade simples, sua, orgânica, humana. E é aí que começa a coisa mais bonita. Quando você se atreve a parar de apoiar o insustentável, quando você deixa de justificar o que não vibra, quando você não precisa mais construir histórias para parecer forte, para parecer feliz, para parecer normal. Quando você não age mais, mas habita a si mesmo. Talvez essa seja a coisa mais corajosa que podemos fazer nesta vida: escolher a coerência. Aquela coerência interna que não precisa de explicação, que não é gritada, que não é imposta, que não exige. Uma coerência suave, quase silenciosa, mas profundamente transformadora. Uma coerência que é sentida quando você respira fundo e sabe que não está traindo sua alma. E como você começa? Com pequenos gestos de sinceridade, com microdecisões, com cada não que se diz com o coração calmo, com cada sim que nasce do verdadeiro desejo, com cada vez que se escolhe não calar o que arde. Com todos os laços que você mantém por presença, não por dever, porque viver com a verdade não é ter todas as respostas, é ter a coragem de fazer as perguntas que realmente importam. A mulher que acorda. E quando finalmente começa a cair a máscara, aquela que tantas vezes nos salvou, aquela que tantas vezes nos pesou, o que aparece não é uma versão fraca de você.
Não é um você derrotado ou incompleto. O que aparece é uma mulher real, inteira em sua imperfeição, bela em sua sinceridade, forte não por causa do que ela esconde, mas por causa do que ela segura, com a alma aberta. E isso, embora pareça simples, é profundamente revolucionário. Vivemos em um mundo onde o superficial é recompensado, onde respostas rápidas são comuns, onde a aparência vale mais do que coerência. Mas você está escolhendo outro caminho. Você está escolhendo assistir. Você está escolhendo sentir. Você está escolhendo ouvir essas pequenas dicas. A expressão tensa de alguém que diz que está bem. A história muito longa que está tentando convencer. O olhar que não encontra mais o seu. A voz que tropeça. O corpo que se fecha. E em vez de fechar os olhos, você os está abrindo mais. Porque agora você sabe que não se trata de descobrir mentiras como se você fosse um detetive emocional. Trata-se de honrar sua sensibilidade, de deixar de se trair por medo do conflito, de não silenciar essa intuição que tantas vezes quis protegê-lo e você ignorou por amor, por hábito, por necessidade. E você também sabe que a mentira nem sempre vem do outro. Às vezes você é aquele que não disse a verdade, aquele que teve relacionamentos que não vibram mais, aquele que disse estou bem quando estava sobrecarregada, aquele que ficou em silêncio para não incomodar as pessoas, aquele que fingiu calma para não preocupar os outros, mas não mais, porque algo dentro de você despertou e você não vai voltar a dormir. E não será fácil, porque a verdade se agita. Às vezes devasta, mas depois deixa espaço para o novo, para o verdadeiro, para o que faz, para o que vibra, para o que te dá paz, não ansiedade, para o que te sustenta, não para o que te consome. É por isso que é tão importante confiar no que ouvimos novamente, não apenas com nossos ouvidos, mas com todo o nosso corpo. Às vezes, algo que soa bem não é bom, e essa é a chave. Se algo em você se contrai quando você ouve uma resposta, se uma parte do seu corpo encolhe, mesmo que as palavras digam calma, ouça. Talvez sua intuição esteja tentando protegê-lo. Talvez sua sensibilidade esteja lendo uma verdade que a mente ainda não se atreve a nomear. E isso não significa que você deva viver desconfiado de tudo. Não se trata de ver mentiras em cada silêncio ou se tornar um detetive emocional. Trata-se de se reconectar com sua capacidade natural de perceber, dando-se permissão para sentir sem a necessidade de evidências, dizendo a si mesmo: se isso não soa autêntico para mim, então posso me distanciar, observar, respirar e não agir por negação. Porque a negação, quando se torna um hábito, nos distancia de nós mesmos. E você não veio ao mundo para parar de sentir o que sente. Você passou a se habitar inteiramente, mesmo quando dói.